Aqui em casa, a gente descobriu que tem maneiras mais fáceis de se prevenir contra o mosquito da dengue. É difícil mesmo suportar os sintomas da dengue. A dengue é uma doença grave. Pode até matar. Você pode ter febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas na pele, vômitos, cansaço extremo ou dores nas articulações. Se você tiver alguns desses sintomas, procure imediatamente a UBS mais próximo. Não tome nenhuma medicação sem orientação médica. Prefeitura de São Paulo. Ok, boa noite. Esse é o problema de programas ao vivo. Hoje Acontece dessas coisas. Difícil, assim. gente, é a chuva. Ao vivo. Não tem problema, porque na hora que isso for para televisão. Na hora que isso for para televisão, aí se ajusta e vai a melhor parte. Ô, Walter, você está com um problema grave aí de sinal, tá? Tá travando direto a sua imagem e seu som mesmo. E o pior é que, como o Walter é que faz o controle aqui, acaba acontecendo essa coisa de um cai, depois outro cai, mas enfim, acho que vamos conseguir superar. Vamos lá, Walter, vamos tentar. Aí, caiu já. É impressionante, olha lá, agora ele voltou. Não, pronto. Agora deu. Deixa eu primeiro pedir desculpa, porque está chovendo na nossa região aqui, na zona norte de São Paulo. Com 40 motos, eu vou fazer o começo do programa, gente, para quem não entende, porque vai para a televisão. Então, tem que ter o começo, porque senão fica sem a cabeça do programa. Vamos lá. Com 40 mortes confirmadas até o momento e mais de 750 desabrigados, as chuvas atingiram municípios do litoral de São Paulo e, no fim de semana, são o maior acumulado que se tem registro no país, com 682 milímetros em um rastro de destruição ainda incalculável. E hoje nós vamos receber, aqui no Brasil em Questão, na TV aberta de São Paulo, Fernando Guilherme da Costa, mestre em Defesa de Segurança Civil da Universidade Federal Fluminense, militar da Força Aérea Brasileira durante 30 anos, membro do Conselho de Desastres da Cruz Vermelha Brasileira, filial de Brasília. E o Costa, como a gente fala, foi o meu colega quando teve os problemas na região serrana e eu estava ali fazendo jornalismo da Cruz Vermelha. Tudo bom, Mário? Oi, Walter, tudo bem? Oi, amigos que nos seguem aqui semanalmente no nosso programa. Oi, Fernando, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter dado aceitado o nosso convite e ter dado essa atenção. Eu acho importante, muito importante, a qualquer momento, falar um pouco sobre a Cruz Vermelha, o trabalho que faz, etc., mas especialmente agora que nós vivemos um momento complicado, que é o período de chuvas, né? Quer dizer, normalmente em dezembro, janeiro, fevereiro, no verão, vamos dizer assim, a gente sofre muito com grandes volumes de água concentrado num espaço de tempo menor, e aí isso causa uma série de confusões aí. Então, muito obrigado por ter aceitado, boa noite, boa tarde para quem está assistindo na televisão, mas boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente. Boa noite a todos, é um prazer aí fazer parte aí desse time, poder colaborar, né? Poder falar um pouquinho do trabalho aí de diversos profissionais, e Walter acompanhou o nosso trabalho aí durante acho que para mim, que já faço isso há alguns anos, né, vivencio essa questão dos desastres já há alguns anos, foi um momento sensível, foi um momento de 2011, na região serrana, até então era o chefe nacional de socorro da Cruz Vermelha Brasileira e tive o prazer de trabalhar com
o Walter, porque a imprensa tem um papel fundamental na hora da cobertura desses eventos, né? Então, ao longo aí da nossa entrevista, eu vou pontuando isso aí, vou deixar que vocês façam as perguntas. Se você deixar, eu vou falar aqui a noite toda, aqui, porque é uma coisa que, particularmente, posso dizer que é uma cachaça trabalhar com a gestão de risco e desastre, é uma coisa apaixonante, é uma coisa de coração, e o trabalho voluntário a gente tem que divulgar, a gente tem que cada vez mais ter pessoas com capacidade técnica para ajudar nesses eventos, né? Todos são bem-vindos, mas a importância de um trabalho voluntário especializado, a importância de um trabalho voluntário organizado, né? Para que a gente possa sempre estar na vanguarda de atender, de servir, né? De minimizar o sofrimento humano. É isso o objetivo primordial, né? Atenuar e amenizar o sofrimento humano. Muitas vezes, às vezes um cafezinho numa hora certa é uma coisa assim sensacional. Perfeito. Vamos lá, Walter, faça a nossa apresentação do nosso convidado. Eu tive com o Costa, que coordenou as ações da Cruz Vermelha na tragédia do Rio de Janeiro, né, na região serrana, e confesso para você, Costa, que eu me lembro muito momentos, né? Eu lembro demais de tudo que aconteceu, porque marcou muito na minha profissão de jornalismo isso, né? E quando que fui dormir, fui trabalhar, enfim, eu não estava muito olhando muito questão. Quando eu comecei a escutar essa notícia do que aconteceu aqui, e aquilo me trouxe uma sensação que me remeteu ao lá, né, 2011, 2012, e me dá muito a impressão que é tudo muito igual, sabe, Costa? Eu vi a sensibilidade dos repórteres, a sensibilidade dizendo que eles estavam assim abismados com o que eles estavam reportando, mas eu vi muita família naquele primeiro momento, as primeiras notícias, que remetiam a tudo que aconteceu lá com a gente. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: por que apesar de tudo isso que a gente vê constantemente, né, quer dizer, a gente faz aniversário todo ano desse tipo de situação, por que continua tendo, apesar da Cruz Vermelha ser um departamento que olha para esse tipo de coisa, a estrutura, só a Cruz Vermelha, algumas, né, a Defesa Pública que tem na hora, por que isso é recorrente, Costa? Bom, vamos lá. A gente no país, nós temos aí centros de excelências que fazem o monitoramento dessas áreas de risco, né? Você tem o Serviço Geológico do Brasil, que faz um mapeamento constante, o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta para Desastre, se não me falha a memória hoje, ele tem monitoramento de quase 1.000 áreas. Então, assim, você sabe aonde pode ocorrer o problema, né? Agora, você não espera que 600 milímetros de água caiam em 12 horas. Então, essas coisas, o que você tem um acumulado de chuva, às vezes, para chover durante um mês, chove em 12 horas. E aí, meu amigo, vai ser a região serrana, vai ser o litoral paulista, vai ser outro local. E a gente tem muita gente hoje, o país vai crescendo, né? As cidades estão crescendo e a gente precisa de cada vez mais gestores aí com o pensamento do ordenamento urbano para controle e uso do solo. E tem muita gente que, às vezes, infelizmente, está próximo à área de risco, né? Ou está dentro da área de risco. O Brasil tem a população brasileira, hoje isso tem melhorado bastante, mas a gente tem uma baixa percepção do risco, né? Quem nunca passou por uma inundação
não sabe. Tem pessoas que já residem em áreas que estão acostumadas com alagamento, então tem alguma série de recursos, fazem uma série de recursos, mas assim, é muito imprevisível você dizer que 600 milímetros de chuva se cair num local fora de uma área de risco, que não vai inundar, que não vai causar danos. Isso é uma coisa assim que as pessoas não têm muito como se defender dessa quantidade de água, né? E quando as pessoas estão em áreas que podem ser, que já são áreas às vezes monitoradas pelos serviços aí, São Paulo tem uma defesa civil excelente, São Paulo tem e aí eu posso te falar porque eu conheço um pouco do trabalho da Secretaria de Saúde de São Paulo, tem uma preocupação aí do monitoramento dessa coisa toda, porque esses serviços eles se complementam na hora de um desastre, né? Então, você tem capacidade de resposta instalada dentro da cidade de São Paulo. Agora, é uma coisa que fica muito sensível você ter 600 milímetros de chuva. A gente sabe que se chover 600 milímetros de chuva na região serrana hoje, que ainda está se recuperando dos eventos que aconteceram, vai causar tragédia, vai causar destruição. Agora, isso é amenizado com os planejamentos de defesa civil, com os planejamentos comunitários, e aí é onde a Cruz Vermelha entra, outras organizações entram para organizar esse trabalho comunitário, para criar pontos de escape na hora de um alerta, né? A instalação de sirenes. Aqui no Rio nós temos aí uma grande parte da cidade, as áreas mais sensíveis, áreas de risco, as sirenes são acionadas, as pessoas vão para um ponto de encontro, desse ponto de encontro elas são levadas para um lugar mais seguro, recebem alimentação, recebem hidratação, recebem supervisão médica. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante para a prevenção dos desastres, né? A gente sabe que o ideal era tirar todo mundo das áreas de risco, e isso aí tem mapeamento para isso. O CEMADEM ele informa com antecedência para as defesas civis dos municípios, dos estados, está se aproximando uma chuva forte, né? É disparado um serviço através de SMS, de alerta, desses meios de comunicação que nós temos hoje. Então, o trabalho comunitário ele é muito importante. A gente precisa cada vez mais ter pessoas preocupadas com a criação desses núcleos comunitários organizados, é claro, para estar desenvolvendo esses trabalhos. E aí é o papel das organizações, da organização que lida com animal, da organização que lida com água, da organização que trabalha com logística. Então tem fatia do bolo para todo mundo, né? E aí é um trabalho que no começo você viu lá com a gente na Serra, lá como é cansativo você organizar um desastre na hora que ele acontece, mas você vai ver que se a comunidade estiver preparada, porque assim, pensa comigo, na hora que um desastre acontece, quem é o primeiro a dar o socorro no local do desastre? É a comunidade. Porque a estrada fechou, o carro do bombeiro não tem acesso, às vezes, esse evento, se você parar para ver, esses eventos acontecem da tarde para o anoitecer, e aí tudo fica mais difícil. Como é que você vai fazer uma avaliação de uma área afetada por um desastre à noite? Você tem que esperar clarear o dia para você tomar as decisões, e as primeiras decisões são sempre de retirada de ferido desses locais, retirada da população que muitas vezes está ao relento, né, porque perdeu casa, está ao relento, vai levar para a igreja, vai levar para a escola, a instalação de abrigos temporários, e isso aí vai acontecendo gradativamente. Eu me lembro que você falava comigo, por que a Cruz Vermelha não está aqui? Por que os Médicos Sem Fronteira não estão aqui? Porque a gente quer que todo o socorro do mundo chegue lá para aquelas pessoas em tempo hábil, mas não chega. Quem vai fazer as primeiras 6, 12 horas do evento vai ser a comunidade, serão
os municípios vizinhos que foram menos afetados, são os destacamentos de bombeiro, são as organizações não governamentais que podem estar ali naquela região. Então, o desastre ele começa a se desenvolver, a parte organizacional dele, né? E aí a gente vai vendo o que a gente precisa, né? É instalado um centro de comando para que essas ações tenham um local para que possam dizer, a gente precisa lá, equipe especializada em busca e salvamento em estrutura colapsada, a gente precisa agora do SAMU lá. Então, começa o desastre, ele começa a ser organizado, né, nessas primeiras 24 horas, né? Instalação de abrigo temporário. Isso, se não tiver planejado antes, né, e é um dos trabalhos aí que a Secretaria Estadual aí, de São Paulo tem uma preocupação dessa questão de abrigagem temporária, outras questões de capacitação de profissionais. Isso tem que estar tudo pronto, Walter, para que a gente saiba para onde a gente vai levar essas pessoas, como é que... E assim, não é de qualquer jeito, não é botar o cara dentro de um galpão, não é botar o cara dentro de uma igreja, não é botar o cara dentro da escola, lá é colocar aquela família, tem o assistente social para organizar o abrigo, lá para gerenciar o abrigo, tem o pessoal da Defesa Civil para ajudar, para fazer a logística, tem uma série de segmentos que estão envolvidos nisso aí, né? Então, quando a gente pensa assim, por que os mecanismos estão lá? Os mecanismos vão chegando gradativamente, né? Você vê lá o terremoto na Turquia. Hoje tem gente do mundo todo dentro da Turquia lá trabalhando. Uhum. Então, assim, às vezes, eu falava para você, né? Às vezes a gente pensa assim, vamos botar lá 1.000 homens lá dentro daquele cenário de desastre. São 1.000 homens para comer, são 1.000 homens para usar banheiro, são 1.000 homens que têm que descansar. Então, às vezes, eu não tenho capacidade organizacional para quem está lá no local de socorro. Eu não tenho abrigo para todo mundo que está lá, eu não tenho alimento para todo mundo, eu não tenho água potável, eu não tenho sistema de comunicação, porque falta luz, a internet é precária, né? E aí, cara, é o caos estabelecido e você vai para lá para gerenciar o caos. Você vai para lá para organizar esse caos. E isso é importante que a gente esteja com isso tudo num planejamento. A Defesa Civil tem esse planejamento. Mas, às vezes, até acessar determinadas áreas, você lembra que você estava comigo na região serrana, a gente levou comida, a comunidade estava uma semana sem comida, porque a gente conseguiu abrir uma trilha, passar com as motos, o pessoal... Né? A importância do Jeep Clube nesse momento, carro com tração nas 4 rodas para poder andar na lama, nem todos os carros têm tração. Então, o desastre ele é uma coletânea de trabalhadores humanitários tentando responder de uma forma organizada, com comando, né? Uma ação que precisa ali de várias cabeças pensantes, cada um com a sua expertise, ajudando a desenvolver esse sistema, né? Aí, cada pessoa tem necessidade. Você vai botar um cara dentro de um abrigo, mas você, às vezes, é uma pessoa que tem medicação de uso contínuo e a medicação dele foi toda perdida lá. Então, eu tenho que ter o profissional de saúde lá para saber qual é a medicação, para providenciar a medicação para levar para lá. Eu tenho crianças, eu tenho gestantes que vão para lá e, às vezes, nesses eventos traumáticos, assim, acontecem logo depois. Tem um monte de parturiente que entrou em trabalho de parto e tem que ter um hospital para socorrer. Às vezes, o hospital faz parte do que foi destruído e eu tenho que deslocar, e aí eu quero deslocar de carro, mas o hospital mais próximo está a 100 quilômetros, aí eu sei que um helicóptero faz, né, uns quilos aí, voa 100 quilômetros em 25 minutos, eu tenho uma chance melhor de chegar a tempo no hospital, diminuir as consequências para esse paciente. Então, assim, tem toda uma ciência por trás disso tudo, entendeu? Por isso que, assim, é recorrente, a gente sabe que alguns locais, se chover de novo, estão mais fragilizados.
né? Vocês estão aí preocupados com as chuvas que ainda estão previstas numa área que já está afetada. Entendeu? Não sei se eu me fiz aí compreender, mas... Mário, você Deixa quer eu fazer uma... Quero fazer uma pergunta. Você deu o caminho, né? Olha, teve uma iniciativa aí, para você ver, tem uma iniciativa da comunidade aí, alguém aí da comunidade, eu acho que uma escola, se não me falha a memória, pegou as salas de aula para organizar os corpos que estavam sendo retirados, os corpos que estavam sendo localizados, e colocou aí. Então, assim, você não está só colocando um corpo dentro de uma escola, né? Você está dando dignidade àquela vítima, você está fazendo com que ela seja identificada mais rápido, você está comunicando à família, está atenuando o sofrimento daquela família. Então, tem a parte de manejo de cadáveres em desastre, que é uma outra coisa importantíssima, né? Embora a prioridade sejam retirar as pessoas feridas, retirar as pessoas que ainda possam estar em áreas que possam sofrer réplicas do deslizamento, né? Lá da inundação, mas para você ver. E aí, muitas vezes, a sociedade do seu jeito lá, a comunidade do seu jeito lá, ela se organiza e toma uma iniciativa dessa. Aí depois a gente tem que fazer um serviço lá de limpeza, de higienização daquele local lá, porque provavelmente fluidos humanos possam ter ficado, então tem que ir uma equipe lá para fazer a limpeza, para fazer a higienização, para liberar aquele local de novo, para que ele possa ser ocupado sem nenhum risco para as pessoas que possam vir a frequentar aquele local. Então tem toda essa sistemática. E aí o papel da imprensa é importante na hora de pedir. Eu vi aí um tempo atrás, aí numa reportagem dessas aí, o repórter falando que a cidade precisava de tudo. E aí, olha só, você acompanhou isso comigo, chegava o cara lá na Cruz Vermelha com um guarda-roupa lá. Naquele primeiro momento, as pessoas vão precisar de água, as pessoas vão precisar de roupas, e aí o papel da Cruz Vermelha é importante. A Cruz Vermelha de São Paulo, por tradição, aí, tem um centro logístico muito bom. Eles são excelentes nessa logística em desastre, de captação, organização, porque assim, e aí o papel da imprensa é importante na hora de falar assim, doem roupas íntimas novas, não doem roupas íntimas usadas. Então, o papel lá do Serviço de Comunicação Social com a imprensa lá, dizendo, olha, a gente precisa, nesse momento, de água, de material de higiene e material de limpeza. Doem só isso. E aí, esse material chega lá. Eu tenho que lembrar, quando eu peço alimento não perecível, esse alimento perecível tem que ter um local lá para ser guardado com segurança. Verdade. Porque ele não ele pode estragar durante o transporte, ele pode ter contato com a água da inundação, e aí eu já perdi a doação. Então, ele tem que estar abrigado em locais protegidos de intempéries, do sol, da chuva. E o pessoal pensa assim, a água não estraga, bota lá. E bota água lá, fica água lá no pátio, lá recebendo. Tem que ter cuidado com animais, para o animal não ter contato com o que vai ser doado. Então, é muito importante toda essa sistemática de doação. E isso é o papel importante da imprensa, é o papel importante das organizações não governamentais. Hoje você tem grupos aí que trabalham com animais. Eu me lembro que eu estive trabalhando em Brumadinho, tinha uma equipe lá, eu fui para lá para trabalhar na época com uma ONG de animais. E a importância de cada bichinho daquele tem um tipo de tratamento, tem um tipo de alimentação. Então, todo mundo soma na hora de trabalhar no desastre.
Chegou a hora das crianças de 6 meses a 2 anos serem vacinadas contra a Covid-19. As crianças de 5 a 11 anos devem tomar a dose de reforço. Então, pais ou responsáveis, fiquem atentos. Levem suas crianças ao posto de vacinação. Todas as 470 UBSs da cidade estão preparadas para vacinar a população de todas as idades. Mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Acompanhe o calendário pelo app e-Saúde SP. São Paulo, capital mundial da vacina. Mário, não deu. Me diga uma coisa, é assim, nas primeiras horas são os vizinhos e tal, é a comunidade mesmo que se mobiliza e no movimento de solidariedade acaba socorrendo e tal, na organização deles mesmo. Depois, quando a Defesa Civil consegue chegar, aí ela tem a organização do Estado, do poder público, como é que vai intervir, etc. e tal. No caso da Cruz Vermelha, como é que ela se integra? Ela responde ao comando da Defesa Civil? Ela age separadamente, independentemente? Como é que funciona isso? Não, a Cruz Vermelha é órgão auxiliar dos poderes públicos. Tá? Então, assim, a Cruz Vermelha sempre vai se retratar, né, a autoridade no local. Tá? A Cruz Vermelha vai estar em contato com a Defesa Civil, vai disponibilizar o que ela tem em estoque básico. Muitas vezes, algumas filiais, como a filial de São Paulo, como ela desenvolve um trabalho o ano todo de doação de roupas, de doação de outros itens que podem ser essenciais para na hora de um desastre, ele já tem isso, no primeiro momento ele tem um stand-by. A Secretaria Nacional de Defesa Civil, né, ela tem o estoque logístico dela lá, ela tem o estoque estratégico dela lá. Muitas vezes, a Cruz Vermelha pode trabalhar com algumas filiais que têm um serviço de radioamadores. A Cruz Vermelha tem algumas filiais que têm um serviço de logística, como tem. A Cruz Vermelha tem a nossa filial lá de Brasília, lá tem uma equipe que é especializada lá em busca e resgate em estruturas colapsadas. Tem o serviço de apoio psicológico da Cruz Vermelha, do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo. Então, a gente não chega lá e toma conta da situação, assim, a Defesa Civil vai gerenciar tudo. As secretarias, né, tanto a municipal quanto a estadual, vai disponibilizar os seus recursos. Então, a gente vai ver no primeiro momento, chegar lá humildemente, lá como Cruz Vermelha, e dizer assim, nós podemos aí disponibilizar aí voluntários para trabalhar com apoio psicológico. A Cruz Vermelha tem uma gama de profissionais psicólogos que, no primeiro momento, podem estar trabalhando lá, ajudando lá nos abrigos, ajudando lá a receber as famílias das vítimas. Foi assim na Boate Kiss, né? A Cruz Vermelha lá de Santa Maria, lá, tem uma psicóloga lá, a Melissa. E a Melissa foi com os outros psicólogos, aí chegou Força Nacional do SUS, chegou o Ministério da Saúde, mas complementa o serviço. A Cruz Vermelha vai complementar esse serviço, né? E aí a vantagem disso é que você já tem um serviço organizado. Você sabe quem são os profissionais estão identificados, esses voluntários estão identificados, esses voluntários possuem seguro de vida para estar nesses locais, esses voluntários estão todos lá, todo mundo que faz parte do socorro, esses voluntários estão vacinados, têm suas carteiras de vacinação. Então, assim, e tem uma coisa importante por trás disso tudo, eles estão a comando também de alguém, de um líder, de uma liderança, de um chefe, que está comandando a operação de Cruz Vermelha. Esse se retrata ao comandante lá do incidente, lá é instalado um posto de comando do incidente, e aí a gente vai vendo qual é a necessidade para esses locais, o que precisa nesse local. Né? Eu estou precisando de acionar o clube do Jeep para poder levar água para determinados locais. E aí a gente, porque a Cruz Vermelha também lida com outras organizações e nesse momento a gente vai se juntar e vai trabalhar.
calha muitas vezes de um voluntário, de uma equipe da Cruz Vermelha chegar no local antes da autoridade constituída lá instalar o posto de comando, e ela vai tomando as ações iniciais lá junto com a comunidade. Assim que esse posto de comando é instalado, a gente passa a responder a Defesa Civil, lá, a Secretaria de Segurança, seja lá quem esteja no comando lá, a gente passa a se retratar a essas pessoas. Então, o serviço da Cruz Vermelha é um serviço organizado e com voluntários treinados para esse tipo de atuação. Me diz uma coisa, me dá a impressão de que, assim, nos desastres de modo geral, em que há uma intervenção que a Cruz Vermelha, enfim, acionada, é coisa de grande proporções normalmente, né? E me parece que água é uma coisa assim, que em todo lugar, todo tipo de desastre, a água é absolutamente fundamental. Acho que a comida também, num segundo momento, talvez não no primeiro, mas num segundo momento, logo em seguida, a comida também é importante. Imagino que também roupas ou cobertores ou coisas para proteger também seja uma coisa urgente. Bem, aí, a partir daí, tem um monte de outras coisas que dependem um pouco do acontecimento, né? Então, como você disse, no caso de deslizamento de terra, em que você tem muita lama, você ter o jipeiro, o jipe para ultrapassar esse limite, é diferente de uma outra situação, sei lá qual, em que não tem a lama, por exemplo. Então, essas coisas, na verdade, eu imagino que o comando de quem está lá na logística da coisa vai identificando quais são suas prioridades, sim. E vão correndo atrás. E aí, quer dizer, além dos órgãos do governo, a Cruz Vermelha, que é um órgão auxiliar, existe, imagino que ONGs ou outros órgãos que eventualmente participam dessas coisas também, sim. Na ajuda, né? Mas, de fato, não sei, eu posso estar enganado, mas me parece que a lista de prioridades no acontecimento não chega para a grande massa. As pessoas sempre pensam ajudar, mas ajudar é uma coisa, é muito vago, né? Direcionar qual é o tipo de ajuda necessária não seria mais eficiente de alguma forma? Sim, geralmente, né, o papel da Defesa Civil, ela já tem essas áreas mapeadas, ela já tem esses pontos que podem ser usados. E aí você falou uma coisa muito importante, né? No que essas equipes podem fazer, né? Então, você tem, às vezes, por exemplo, o Brasil, nós já temos uma equipe que atende desastres, que eles produzem refeições em desastres. Né? Eles são especializados nisso. Eles produzem refeições, tem uma parte lá também que trata de higienização de roupa. Então, assim, o que são os itens no primeiro momento, né? No primeiro momento, você tem que alimentar as pessoas, tirar as pessoas das áreas de risco, instalar essas pessoas em locais que, às vezes, não estão preparados para serem abrigos temporários, né? Uhum. Você pega essas pessoas, às vezes, e coloca em vários locais diferentes, até que você crie um local que já tenha sido elencado para virar um abrigo temporário. Eu tiro essas pessoas vão ser cadastradas pela Defesa Civil, pelo Serviço Social, de Assistência Social, tá? E aí essas pessoas passam a receber os cuidados, né? Eu tenho, teoricamente, eu teria até 6 horas, 4 a 6 horas, para oferecer no abrigo a primeira refeição, que pode ser até uma refeição fria, né? Porque muitas vezes você tem uma estrutura de gás que foi colapsada, você tem a energia elétrica que foi colapsada, então a gente não tem muito como produzir alimento em grande escala. Na maioria das vezes, a gente vai utilizar as escolas públicas, né, que são tipos de abrigos fixos,
E aí a gente já aproveita a estrutura dessa escola por contar com cozinha, por contar com refeitório, por contar com sala de aula. Você já tem um mobiliário ali que você possa estar utilizando, mas a prioridade inicial é você tirar o cara lá da intempérie, tirar o cara da lama, tirar o cara da chuva, tirar essas pessoas, né? E aí, quando eu falo isso, eu tenho que pensar em prioridade de socorro, né? Quais são as minhas prioridades do socorro? São as gestantes, são as crianças, são os idosos, são as pessoas portadoras de necessidade, né? Então, isso o Serviço de Defesa Civil, isso a Cruz Vermelha, isso outras organizações têm noção disso, né? Eu hoje tenho toda uma sistemática de protocolos, né, de planos de contingência para trabalhar nisso. E aí você tem hoje os planos municipais e os planos estaduais de redução de risco a desastre, né? O município, os municípios acima de 20 mil, se não me falha a memória, habitantes, eles têm que ter lá um planejamento de gestão de risco lá para as áreas mais sensíveis desse município, justamente para nesses levantamentos que são feitos aí pela Defesa Civil, eu tenho perfil da população, se eu tenho população mais idosa, se eu tenho população mais jovem, se eu tenho se é área rural ou se é área urbana. Às vezes eu tenho pessoas com acamadas para retirar desses locais. Eu tenho pessoas que não têm possibilidade de se deslocar por conta própria desses locais. E isso tudo, existe mapeamento, existe um trabalho de mapeamento que nem todo mundo sabe, que nem todo mundo conhece. O trabalho de defesa civil é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho essencial, né? E, assim, você, às vezes, não tem um quantitativo de homens de defesa civil nos primeiros momentos do desastre para estar organizando isso tudo. Você tem, às vezes, a defesa civil local ali, que está pedindo ajuda a outro município, que está pedindo ajuda ao Estado, que daqui a pouco está pedindo ajuda à Secretaria Nacional de Defesa Civil. O trabalho de defesa civil com as secretarias também é outra coisa importantíssima, porque a secretaria vai mandar para lá o profissional médico, o enfermeiro, o psicólogo. A importância da chegada de medicamento aos postos de saúde, que muitas vezes foram afetados. A água tomou conta do mobiliário todo do posto de saúde, do hospital, que às vezes foi afetado. Então, assim, no primeiro momento, é o que eu estou te falando, as prioridades vão ser água, porque as fontes de água foram afetadas, as cisternas foram afetadas, então tem que ter muita água para ingerir, né? E aí o protocolo me diz lá que eu tenho que fornecer para cada pessoa que está lá dentro de 3 a 5 litros, né? As normas mínimas para desastre. Eu tenho todo um protocolo a seguir, eu tenho lá a quantidade de pessoas para estar lá dentro de um alojamento, eu tenho a quantidade de banheiros, eu tenho que ter lá um banheiro para cada 20 mulheres, um banheiro para cada 20 homens, então eu tenho que ter um banheiro diferente, banheiro para cá, para lá. Então tem toda uma padronização que a Defesa Civil, que as secretarias de saúde, que a Cruz Vermelha, que outras instituições que lidam com desastre, sabem disso. E aí a coisa vai se desenvolvendo, a coisa vai aos poucos, né? E muitas vezes essa resposta ela não se dá no tempo que a gente quer, né? Porque ainda não foram tirar o cara de lá? Porque às vezes eu não consigo chegar lá por terra, às vezes você colocar um helicóptero em determinada área para fazer um resgate lá, pode o deslocamento de ar do helicóptero pode influenciar no cenário ali e prejudicar, então tem que ser uma coisa estudada. Às vezes a aeronave vai deixar o bombeiro lá, ele vai se deslocar para chegar naquele ponto, para estabilizar, para poder retirar. Então tem uma série de particularidades, que a população, claro, a gente aqui não tem ainda uma população
muito bem treinada para o que fazer em caso de emergência, né? Alguns municípios estão mais adiantados do que outros, tem plano de evacuação, tem o ponto de encontro, tem a área que ele sabe que ele tem que ir para lá em caso de emergência, que alguém vai passar lá e vai levá-lo para uma área mais segura. Então, isso, se você for ver, tem um monte de prioridades, né? Eu tenho que ir lá transportar uma gestante, né? Eu tenho lá o cuidado como transportar essa gestante, qual é o posicionamento com essa gestante, né? Para todo mundo acha que tem que pegar e botar na maca e transportar, e até em algum momento vai funcionar assim, mas quando chegar na mão do profissional, o profissional vai fazer a avaliação, vai checar o estado daquela pessoa para que ela possa ser transportada com segurança, e aí entra o papel aí das secretarias de saúde, entra o papel aí dos socorristas que estão no local, que tem conhecimento técnico para fazer isso, né? Às vezes lá a própria população vai lá e resgata um cara lá que tem uma fratura. Então a importância no primeiro momento da população foi retirar esse cara e socorrer. No segundo momento, quando alguma equipe especializada chegar no local, vai avaliar esse tipo de fratura, vai fazer uma imobilização correta, né? Vai procurar aquecer essa vítima para transportar com segurança ou manter estabilizado ali até que um socorro especializado possa chegar nesses locais e efetuar a retirada com segurança dessas pessoas. Aqui em casa, a gente descobriu que tem maneiras mais fáceis de se prevenir contra o mosquito da dengue. É difícil mesmo suportar os sintomas da dengue. A dengue é uma doença grave. Pode até matar. Você pode ter febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas na pele, vômitos, cansaço extremo ou dores nas articulações. Se você tiver alguns desses sintomas, procure imediatamente a UBS mais próximo. Não tome nenhuma medicação sem orientação médica. Prefeitura de São Paulo. Não sei se eu respondi a sua questão aí. Nossa, respondeu. É que conforme ele vai falando, Mário, eu vou lembrando tudo que a gente passou e lembrei de pessoas que estavam dentro de casa, pessoas que a gente encontrou que já não tinham vida. Você vai lembrando de tudo, né? Mário, eu queria deixar você fazer outra pergunta, que senão eu vou aqui. Não, que eu estou já preocupado com o tempo já. Você deu uma visão muito ampla, eu acho muito legal isso, porque as pessoas esquecem a complexidade que é de você dar assistência num momento de crise, né? Porque tem todas essas coisas que não é só ajudar aquelas pessoas que estão desabrigadas, né? Você tem aquele que morreu, você tem aquele que está com uma enfermidade, você tem aquele que tem dificuldade de locomoção, você tem uma infinidade de situações, né? E tem que se planejar para tudo isso, né? É engraçado como a gente que está fora da coisa, como você é despreparado para uma situação como essa, né? Quer dizer, eu não sei, vamos imaginar que isso aqui amanhã você tivesse uma coisa do lado aqui de casa, eu provavelmente ia sair de qualquer jeito, não ia me atentar a coisas simples, né, básicas, né, como ter uma garrafa de água, ou como ter um sapato que possa permitir que a gente transite num lugar onde corra menos risco de se cortar ou de se ferir, não é? Porque no final, ao invés de você estar ajudando alguém, você vai ter que ser ajudado, o que é um segundo desastre, né? Então, mas brincadeiras à parte, eu penso assim, você tem um nível de solidariedade aqui no país, de modo geral, muito grande. Eu não sei se nos outros países é assim também, mas aqui é. Aqui, em qualquer momento de crise, você vê as pessoas se ajudando, especialmente quanto mais baixa
for a renda, e quanto mais simples for a pessoa, maior o nível de solidariedade dela. Isso é inegável. Isso é fantástico. Né? E as pessoas realmente tentam ajudar da melhor forma possível. Mas não seria assim. Mas tem gente que entende de uma forma equivocada, eu acho, né? Que assim, não, quando acontece um desastre, é sempre culpa do poder público e do governante, né? Que deveria ter previsto que aquele desastre um dia ocorrer e, portanto, estar prevenido em relação a isso. De fato, alguns desastres a gente pode prevenir, né? Por exemplo, se você tiver uma grande chuva, um vento muito grande, aliado a chuvas, etc. e tal, na hora que você vai construir uma ponte, você tem que pensar nisso para que ela não caia, né? E isso se pensa para fazer. Agora, então, ou seja, não é que não se pensa nunca em desastre, se pensa na medida daquilo que é razoável, né? Quando você pega uma coisa que 600 milímetros de água num único dia, ou melhor, em algumas horas, não é algo que é razoável, é fora do normal, é fora do tradicional. Para você ter uma ideia, pessoal que está nos assistindo aqui, choveu uma vez e meia o que deveria chover no mês inteiro, tradicionalmente, uma vez e meia num único dia, em algumas horas desse dia. É óbvio que alguma coisa vai acontecer, especialmente num lugar que você é montanhoso, e se a gente for reparar, não é sempre no mesmo lugar que acontecem as coisas, ou seja, não é uma coisa que já se sabe de antemão que vai acontecer, não é? Então, é uma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, pensar um pouquinho mais como é que as coisas se desenrolam, né? Se desenvolvem. Bom, mas enfim, eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer o seguinte: foi ótimo, você deu uma aula, foi super legal. O Paulão aqui, nosso amigo, já disse que isso é uma aula, e de fato foi uma aula mesmo. Mas a gente não sei se teve oportunidade de não teve oportunidade de perguntar alguma coisa que você queria falar, ou você queria dizer alguma coisa que não teve chance. Por favor, aqui é o espaço para você aproveitar e falar isso e suas considerações finais. O programa está chegando ao fim. Olha, eu agradeço aí essa oportunidade. Vocês já devem notar aí o quanto eu sou apaixonado pela causa, né? Eu gosto disso, dedico a minha vida a estudo sobre isso. Só para você ter uma ideia, esse acumulado de chuva aí, ele parece que é o maior desde quando começaram a fazer as séries históricas de chuva, ele é o maior até agora no país. Então, vai por aí a dimensão desse evento, né? Acreditem no trabalho da Defesa Civil, né? Que a Defesa Civil é o rato que ruge, né? São Paulo tem uma boa Defesa Civil, entendeu? São Paulo tem uma boa estrutura. São Paulo tem uma boa estrutura aí das secretarias aí. Eu conheço particularmente aí a Secretaria de Saúde. E uma coisa importante, eu acho que todo mundo pode colaborar como cidadão para a melhoria da nossa sociedade. Procurem as organizações, as pessoas que são especialistas em alguma coisa, as pessoas que todo mundo pode ajudar, né? Uma boa cozinheira num desastre é uma peça fundamental, tanto quanto o outro que está lá na frente de combate. Então, nesse ponto aí, eu enfatizo o nosso trabalho como Cruz Vermelha, que é um trabalho também silencioso. A Cruz Vermelha não trabalha... Queria só aproveitar que você, então, dissesse como é que as pessoas podem ir, até para a gente deixar aqui registrado, aqui, né, Walter? Aí na televisão vai aparecer registradinho. As pessoas podem buscar nas suas cidades, né, as suas filiais de Cruz Vermelha, tanto estaduais quanto as municipais, né? Então, ele entra lá, por exemplo, Cruz Vermelha de São Paulo, torne-se voluntário. Você vai lá, vai se cadastrar, vai passar pela entrevista, né? E você começa a frequentar o dia a dia daquela filial ali, torna-se membro da filial, todo mundo tem alguma coisa para contribuir, para colaborar. Então,
é assim que a gente procura. Você pode ver a estrutura da Cruz Vermelha a nível nacional também, entra lá na página da Cruz Vermelha Brasileira, como é que você se cadastra, ou você pode ir, né, as outras cidades que estão aí nos assistindo, elas podem procurar diretamente as suas estaduais. A Cruz Vermelha tem cobertura em todo o território nacional, e assim, cada um tem um site diferente. Eu não tenho aqui todos os sites de cabeça, mas faço parte dessa instituição desde 82, né? E assim, Mas imagine que o site da Cruz Vermelha, de modo geral, deve dizer ali as unidades onde tem. Sim. Melhor a gente pôr a Cruz Vermelha tem. A Cruz Vermelha tem filiais em todos os estados brasileiros. Tá? Você pode se cadastrar, ir lá, passa pela entrevista lá, depois vai fazer o curso de formação institucional, né? E aí você vai procurar a área lá. Se você é profissional da psicologia, vai trabalhar. O cara às vezes é bombeiro ou quer trabalhar como resgatista, como socorrista, ele vai fazer um curso, vai ser orientado. Lembrando, né, que nós não somos bombeiros, nós somos auxiliares, então assim, nós temos pessoal preparado para auxiliar, caso necessário, né? E aí é um pessoal que trabalha equipado, com segurança, sobre organização. Entendeu? A Ivani Inês Dias já colocou aqui como é que é a Cruz Vermelha do Distrito Federal, já pôs o número do telefone. Que as outras unidades aí que estejam aí nos assistindo vão colocar aí, vão disponibilizar aí os seus sites, aí os seus links, para que a gente possa captar cada vez mais voluntários aí, fazer um trabalho de excelência, né? Atenuar o sofrimento humano nessas horas tão difíceis, né? Perfeito. E o papel de vocês aí é sensacional. Divulguem mais o trabalho, não só o nosso trabalho, como os outros trabalhos. Estejam à vontade para quiserem me convidar aí com temas específicos. Aí eu milito por várias áreas aí da gestão de risco. Então, olha, fica aí o convite em aberto. Você também, no dia que você achar que tem algo que está precisando que a gente diga isso, está aberto. O nosso canal aqui é aberto para isso mesmo. É um canal aberto de utilidade pública, é para isso mesmo que a gente quer contribuir. Então, fique também, use e abuse aí, sem ser propaganda de uma loja aí, mas use e abuse. Quando eu estiver em São Paulo, vou aí tomar um café com vocês e a gente faz um programa ao vivo. Aí. Ótimo. Você já conhece bem o Walter aí, pronto. Não é isso? Não é isso, Walter? Mário, eu queria aproveitar, Costa, que o Mário está aqui, alongou um pouco o tempo, a gente já estourou, mas, Mário, eu não posso deixar de falar isso, porque eu tenho duas pessoas que são importantes na minha vida. Uma é você, que está aí, convive, tive a sorte de ter essa convivência, o Mário Covas, e o Fernando Costa, porque o meu jornalismo eu aprendi naqueles um mês, depois quase um ano que a gente trabalhou junto, e foi muito forte em mim, a própria equipe minha, depois da orientação do Fernando, ajudando a mobilizar e carregar coisas, tal, a gente se envolveu, mas o mais importante é que a gente aprendeu o jornalismo humano, né? E o Costa teve em todos os momentos. Então, nunca, Costa, pude te agradecer esse pedaço de seriedade na minha carreira que você ajudou a construir. Então, queria agradecer publicamente para as pessoas entenderem, para os colegas verem. Eu vejo muito colega chorando hoje na TV e a gente chorou várias vezes ali. Mas com orgulho a gente carregava ali a bandanga, ou se não até o PIN, de estar junto à Cruz Vermelha e pessoas iguais ao Costa, que dão ali naquele momento mais difícil estender a mão à pessoa, que é o que ele fala sempre. Obrigado, viu, Costa? Desculpa, eu tinha que fazer isso, Mário. Obrigado de coração. Ô Costa, eu preciso dizer uma coisa, gente. O Costa tinha um cabelo pretinho, cara, antes de trabalhar com o Walter. Aí foi ficando branco, que nem eu também, ó. Minha barba tá ficando branca. Walter, o que é isso, cara? E ele tá com cabelo preto, né? Ele tá com cabelo preto. É. Walter, eu me sinto muito...
Mais ou menos. Ô, Walter, eu acho que assim, a gente não precisa aqui estar rasgando seda, né? Eu dedico boa parte da minha vida fazendo isso, gosto, né? Tenho um filho que está estudando jornalismo, tenho uma filha que está estudando direito, né? E espero que no futuro eu possa estar orientando ele para ele ser. Espero que no futuro ele esteja, né, também aí fazendo a cobertura dos eventos com seriedade, sendo parcial, né, imparcial com as coisas e levando a informação na hora certa. Eu fico muito contente poder aí estar ajudando a outros profissionais e isso acho que é parte da nossa missão, né? Parte dessa alguma coisa estava escrito antes de eu vir para esse plano aqui, assim, vai ter moleza lá não, vai ter que treinar muito, então vamos lá, cada dia eu procuro ser mais profissional, brigo muito com isso, o pessoal de Cruz Vermelha aí me conhece, sabe que eu sou chato com essa questão do profissionalismo, mas assim, a gente lida com o que existe de melhor, que é o ser humano, tá? Então, o ser humano merece nosso respeito, a nossa humildade. Pô, eu acho isso sensacional, né? Dar menos, tem uma frase que diz: dar menos do que o seu melhor é desperdiçar o dom que Deus te deu. Então, eu procuro cumprir com essa etapa de vida aí. Então tá, Costa, te agradeço. A gente estourou tremendamente, eu vou usar bastante aqui. Quero te agradecer muito. E dizer que um pedaço do meu coração ficou no Rio junto com todo o trabalho que a gente fez junto a você, e graças a Deus eu tenho você como amigo. E dizer que todos vocês são os nossos grandes heróis, né? O pessoal, eu lembro da cara das crianças recebendo doce, ajuda, amparo, carinho, e um abraço seu que eu tenho gravado numa menina muito bonitinha, que recebeu um pacote de bolacha e te abraçou com carinho. Eu tenho isso gravado nas minhas reportagens. Queria te agradecer, a gente estourou muito tempo, o Mário até caiu de novo, começou a chover. Olha, Costa? O trabalho de vocês gerou isso aqui, ó. Ah, que lindo! Depois você traz para mim. Todo o trabalho da Serra tá, e outros trabalhos está aqui escrito num livro aqui, que depois eu levo para você, vou te dar um exemplar de presente. Quero. E quando vier a São Paulo, por favor, gente, olha, procura saber mais desses heróis de verdade. Queria terminar aqui, Costa, para dizer que você é um dos meus heróis. Eu tenho meu pai, algumas pessoas... Cara, você vai acabar me emocionando aqui. Não, você é um dos meus heróis, porque o que esse pessoal está vivendo ali na Serra me deixa... Eu estou entendendo o que eles estão passando, porque tive uma cabeça que me ajudou a entender, trabalhar e saber otimizar a vontade, otimizar o trabalho para que se melhorasse isso. Cabeças iguais à sua é que fazem a gente, no meio de uma tragédia dessa, sobreviver e naquele momento salvar muita gente. Eu vi isso, eu vi. Eu entendo o que o pessoal está passando hoje, o desespero que é. Mas eu tive o acalanto de poder ter você perto de mim para não me deixar ficar perdido naquele, como jornalista. Eu vou encerrar aqui, senão eu vou ficar... eu já estou também. Mas dizer que a porta está aberta para a gente também equacionar aqui mais uma entrevista e rezar, né, Costa, para que as pessoas... São 40 agora, 50 que foram, mas há muito trabalho ainda para ser feito, que você me ensinou, né? Então, queria te agradecer bastante. Vamos rezar para esse povo que está lá, para os paulistas agora, para eles ficarem melhor, né? Passarem isso com força, né? Que é o que a gente pode desejar. E ter muitos de vocês, muitos Costa ali trabalhando. Eu estou trabalhando. Tchau, Costa. Dá um tchau para a gente aqui. Multiplicar esse pessoal aí, e se Deus quiser, não é que sejam muitos Costa, é que sejam bastante pessoas que pensem, né, em ajudar o próximo aí. Acho que isso é fenomenal. Obrigado aí pela participação desse evento, com certeza você sabe que a hora que precisar aí, nós estamos aí. E obrigado, meu amigo aí, que não está na telinha aí, mas foi muito oportuno. Mário, foi muito legal. Mário terminou saindo, caiu antes. Mário, obrigado aí por esse bate-papo nosso aí. Tá? Que venham mais bate-papos, tá bom?
Tchau, Costa. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. Aqui em casa, a gente descobriu que tem maneiras mais fáceis de se prevenir contra o mosquito da dengue. É difícil mesmo é suportar os sintomas da dengue. A dengue é uma doença grave. Pode até matar. Você pode ter febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas na pele, vômitos, cansaço extremo ou dores nas articulações. Se você tiver alguns desses sintomas, procure imediatamente a UBS mais próximo. Não tome nenhuma medicação sem orientação médica. Prefeitura de São Paulo.